Então, pessoal, nós vamos tratar hoje sobre os índices de rentabilidade, ok? Como referência, nós temos a análise das demonstrações contábeis do José Carlos Marione, nosso livro base aqui do curso, né? E a recomendação que a gente sempre passa, nunca deixar de falar, tá? Leitura desse material todinho, praticar esses exercícios e consultar a bibliografia básica também, tá? Fazer uma revisãozinha, tirar algumas dúvidas e buscar algumas interpretações, algumas visões diferentes de outros autores, que isso é muito importante para o conhecimento, ok? Então vamos lá. O autor traz uma leitura introdutória, né? A princípio ele traz a empresa Avipal, né? Que fala do seu lucro anual, de não estar muito bom, tudo. O estudo de caso que ele trouxe é mais ou menos de 1999, 2000, tá? 1998, onde teve alguma crise, assim, né, que causou um grande impacto nas empresas, né? Então, ele mostrou que, olha, vamos deixar de trabalhar com farelo de soja, que teve um impacto na lucratividade, e vamos começar a trabalhar com frangos e suínos, tá? Que eram os produtos que traziam maior margem. E com isso, eles trabalhando com esses produtos que apresentavam maior rentabilidade, né? A empresa começou a ter uma superação econômica, tá? Começou a gerar mais lucro e assim veio a aquisição de novas unidades, tá? Adquiriu uma outra empresa aí, não me recordo o nome, mas fez a aquisição dessa empresa e também, me parece que na Bahia fez alguma aquisição lá de uma nova unidade, né? A construção dessa nova unidade, né? Então, quando ele trata dos indicadores, o autor traz pra gente, ele fala, olha, uma lucratividade alta em projetos de alto valor e uma lucratividade alta em projetos de baixo valor. Então, olha só, o que seria um versus o outro? Eu tenho um projeto que eu vou gastar 1 milhão e eu vou ter 10 mil de lucro. E outro projeto que eu vou gastar 100 mil e eu posso ter também um projeto de baixo valor, mas que apresenta uma lucratividade alta. Vou investir 100 mil e vou ter uma rentabilidade dos 10 mil. Então, assim, se eu considerar às vezes os 10 mil, você está falando de 1%, de 10%, mas e aí? É isso que nós vamos ver, ou esse indicador, ou esse valor absoluto, tá? Mas nós temos projetos pequenos que são altamente rentáveis, assim como temos projetos de alto valor que também são rentáveis, tá? Então, como é que eu vou calcular essa rentabilidade? Olha, o autor traz o seguinte, a comparação do lucro com o ativo, tá? Ou então do lucro com o patrimônio líquido. O lucro com ativo é mais ou menos o seguinte, olha, é o lucro que a empresa teve sobre todos os bens que proporcionou a geração desse lucro. Então, por exemplo, o ativo era 100, o lucro era 10. Então eu tive o quê? 10% de lucratividade aí, né? E também tem uma outra visão, que é o lucro sobre o patrimônio líquido. O que é patrimônio líquido? O dinheiro dos sócios, dos donos da empresa. Então eu vou dividir esse lucro por dinheiro dos donos, eu vou ver qual é a rentabilidade que o dono colocou esse dinheiro na empresa e que ele vai receber de lucro. Então, assim, sabe aquela viabilidade de projeto que nós vimos, que significa o quê? Eu pegar, aplicar um dinheiro e qual que é o tempo de retorno desse dinheiro? Ou seja, aquele payback que nós já tivemos essa ideia, né, em administração financeira. Mas a ideia é essa, quanto tempo o meu lucro paga o meu patrimônio? É mais ou menos assim. Então, os aspectos que o livro traz pra gente seria o quê? Olha, tem que ter uma proporcionalidade, lucro líquido, lucro operacional, lucro bruto, ele tem que ser o quê? Se ele for o numerador, ele tem que ser coerente com o denominador. Então o que ele fala aqui? Olha, se utilizar o lucro líquido no numerador, temos que utilizar o ativo total no denominador. Mas, porém, se utilizar o lucro operacional no numerador, temos que utilizar o ativo operacional no denominador. Então, assim, o que ele traz essa importância? Tem que ter uma relação. Porque olha, quando eu falo do lucro de uma operação, eu tenho que colocar os ativos que geraram essa operação, que fizeram essa operação acontecer, que contribuíram para isso, e o quanto que eles vão ser rentáveis. E não pegar uma empresa inteira e falar que ela é rentável pelo lucro operacional, tá? Uma empresa inteira, o autor traz que a gente deve utilizar o lucro líquido, tá? Então a gente tem que focar nisso aí, enxergar isso, essa proporcionalidade, ok? Então, no cálculo da rentabilidade,
tanto o ativo como o patrimônio líquido utilizado no denominador para o cálculo da taxa de retorno podem ser o médio. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou trabalhar com um ativo médio para poder calcular. Mas por que trabalhar com um ativo médio? Olha só, imagina que a minha empresa tem no total do seu ativo 100 mil. Quando chega no ano seguinte, ou seja, em 2015, eu tinha 100 mil. Quando foi em 2016, eu vou ter 110 mil. Olha, deu uma variação de 10% aí. Então, se eu estiver fazendo os cálculos em 2016, olha, em 2016 o meu ativo total ele era 110 mil. Então eu vou calcular a lucratividade sobre os 110 mil, mas imagina que essa variação de 10 mil que aconteceu mais para o final. Então, olha pra você ver, vai ser injusta essa avaliação. A minha rentabilidade pode ser muito maior se eu considerar o de 2015. Mas aí que entra o X. A gente faz essa média para que possamos aproximar a melhor maneira possível o cálculo dessa rentabilidade, tá? Então, assim, tanto serve para o ativo quanto para o patrimônio líquido. No patrimônio líquido, o que nós temos? Olha você vê, o PL inicial mais o PL final. Quando eu tenho esses dois indicadores aqui, ó, o patrimônio líquido final e inicial, ou seja, o de 2015 e o de 2016, quando eu faço isso, imagina que de um ano para o outro eu tenha uma variação, eu posso ter uma integralização de capital, eu posso ter uma conversão do lucro, né? Então, assim, em capital social, conversão de lucro líquido em capital social. Quando eu tenho essa variação, o que me acontece? É injusto eu falar que o lucro se eu tenho uma variação positiva, que o meu lucro ele é menor, ou seja, a minha rentabilidade ela é menor do que o que deveria ser, que seria no inicial, por exemplo. O meu PL era 80 mil e no final ele virou 85 mil. Então, quando eu vou dividir o lucro líquido por 85 mil, a minha rentabilidade fica menor. E quando divido pelo inicial, a minha rentabilidade fica maior. Então, aí que eu faço essa média para poder conseguir desenvolver, para conseguir achar a melhor maneira possível de representar a lucratividade sobre o patrimônio líquido ou, quando for o caso, do ativo médio, ter essa representação, ok? Olha só, taxa de retorno sobre investimento do ponto de vista da empresa. Então vamos lá. Eu tenho o lucro líquido dividido pelo ativo total. Então ele pegou um exemplo lá, né? Dividiu o lucro líquido sobre o ativo total e achou 0,20. Ou se eu multiplicar por 100, eu vou chegar em 20%. Então está falando o quê? Que o meu lucro líquido, ele é o quê? Ele representa 20% do meu ativo total. Então olha a interpretação que o autor trouxe. O poder de ganho da empresa para cada R$1 investido há um ganho de 20 centavos. Ele fez a parte do real, de reais, né? E isso significa que, em média, haverá uma demora de 5 anos para que a empresa obtenha de volta seu investimento. O que é a empresa obter de volta seu investimento? É um 100%, que é o total do investimento, dividido pelos 20% de lucro, tá? Aqui, na realidade, nada mais é do que 100 dividido por 20. Ou seja, o payback do investimento total é calculado dividindo 100 pelo TIR, que é a taxa, que é a taxa que ele encontrou aqui, os 20%. Então eu encontro o quê? Que eu tenho 5 anos de payback. Estes 5 anos de payback, olha só, a gente está tratando de um payback simples, tá? Essa lucratividade pode alterar do ano 2015, 2016, 2017? Pode, eu posso ter essa alteração sim. Então eu vou pegar, ver ao longo do tempo, dos últimos 3 anos, o quanto que a minha empresa já se pagou, tá? O lucro líquido já se pagou o ativo total investido. Então aqui no caso nós temos uma estimativa de 5 anos da empresa se pagar por completo, ok? Mas o mercado financeiro pode apresentar uma variação, a empresa pode enfrentar algumas dificuldades, ter algum problema de gestão, tá? Então a gente ressalva isso aí. Mas em média a possibilidade do lucro corresponder ao dinheiro aplicado, aos recursos aplicados, é de mais ou menos 5 anos, ou então o primeiro ano correspondeu a 20%. Olha só, agora nós vamos ver do ponto de vista dos proprietários. Qual que é essa diferença do ponto de vista para a empresa e do ponto de vista
para o proprietário. Para a empresa, eu vou analisar o lucro líquido sobre toda o ativo da empresa. Só que a gente sabe que esse ativo da empresa, parte dele é financiado, ou pode ser financiado, e parte dele vem do capital social, dos donos. Só que o proprietário, ele enxerga assim, olha, eu coloquei, no caso aqui, o meu patrimônio líquido, 740 mil, eu botei 740 mil da minha empresa, e quanto que eu vou receber de lucro sobre o dinheiro? Porque o lucro da empresa vai para o proprietário. Ele decide se vai querer reinvestir na empresa, se ele vai querer resgatar todo aquele lucro para ele, tá? Mas olha só, quando eu divido o lucro líquido pelo patrimônio líquido, eu tenho o quê? Em torno de 25%, tá? E esses 25%, ele significa o quê? Num payback simples, que o autor traz aqui, seria 4 anos para o projeto se pagar. Então, ele colocou um dinheiro numa empresa e estimativa de 4 anos para poder receber o dinheiro daquela empresa, todo o dinheiro empregado naquela empresa. Mas foca também, tá? Pode ser num projeto. Então, eu botei um projeto, comecei uma linha nova de produção numa empresa, e quanto tempo eu vou receber de volta esse dinheiro que eu apliquei na empresa, tá? Pelos cálculos aqui que a gente está vendo, 25% que representa a lucratividade do patrimônio, e eu vou receber ele em 4 anos. Então, olha, o poder de ganho dos proprietários, para cada R$1 investido pelos proprietários, há um ganho de 25 centavos. Isso significa, em média, que demorará 4 anos para que os proprietários recuperem seus investimentos, tá? Payback dos proprietários. Então, essa aqui é a visão do proprietário e da empresa, tá? Da empresa eu vou dividir sobre o ativo total, e dos proprietários é o capital, é o recurso que ele colocou na empresa, que é o patrimônio líquido. Então, vamos ver. Rentabilidade da empresa e do empresário, tá bom? Esse é o resumo, né, que nós tivemos aqui, o lucro líquido sobre o ativo e o lucro líquido sobre o PL, que é a parte dos empresários. O livro trouxe um exemplo. Admitimos que a empresa Sucesso Limitada, no ano 1, obteve um lucro de 185.162, tendo o seguinte balanço patrimonial. Então ele falou que o lucro é 185.162, e no balanço patrimonial, olha só, eu tenho um ativo circulante 220 e um não circulante 705. 925, capital de terceiros no passivo 135 e o PL, ou seja, o dinheiro que ele empregou na empresa, 740. Olha a contextualização que ele trouxe para nós. Nós sabemos que o lucro é 185.162, não é isso? Então, olha só, o contador faz diversas simulações. Admitindo-se que a empresa aceite os 700 mil emprestados pelo banco, ou seja, ele aceitou um empréstimo que o banco oportunista, né, ele quis emprestar para a empresa. Então, ele pressupõe todas as alternativas de usar os recursos emprestados, tanto no ativo circulante como no passivo circulante. Então, ele testou as possibilidades e qual foi a melhor? Seria um acréscimo no lucro de 50 mil. Tá? Ele conseguiu ajustando lá entre circulante e não circulante, tudo ali foi 50 mil. Esse que foi um acréscimo no lucro. Se aplicarmos os 400 mil do circulante e 300 mil no não circulante, especificamente no imobilizado. Então olha só, ele quer colocar 400 mil no circulante, nós vamos pegar aqui no circulante, adicionar 400 mil, e no não circulante, aqui no imobilizado, vamos adicionar os 300 mil. Partindo do pressuposto de que a empresa distribuiu todo o lucro em forma de dividendos, você concordaria em aceitar esse empréstimo? Então essa questão, vou aceitar o empréstimo ou não vou? Então tem que fazer essa análise. Então para poder fazer essa análise, né, nós temos que adicionar os valores aqui, que está na nossa próxima tela. Olha só. Aqui é a representação daquele balanço ativo e passivo, né? Olha só, o circulante era 220, mais os 400 que ele pegou emprestado. Então, o que o autor trouxe para nós? Circulante 220, não circulante 705, 925. Se for somar o empréstimo que ele pegou de 400 e mais 300, olha só, eu vou ter 620 no circulante e 1.005 no não circulante, totalizando 1.625. Indo para o passivo agora, como foi um empréstimo, aqui eu não tenho circulante e não circulante, eu tenho só capital de terceiros, de modo geral, tá? Quando eu tenho isso de modo geral, o que acontece? Eu tenho que os 185 mais os 740, 925, e somando os 700 aqui, vai para 885, o 740 permanece,
e no total 1.625. Então eu tenho antes, uma situação antes do empréstimo e depois do empréstimo, tá? Então, o que o autor traz? Como a gente já vem falando, ele traz o tripé, tá? Só que o tripé ele colocou numa tabela, para que nós possamos identificar e verificar aqui. Então só, na visão do administrador, é bom ou é ruim pegar esse empréstimo? Então é isso que ele está trazendo para nós analisarmos. Ele pegou os 3 indicadores, assim, alguns indicadores de liquidez, que no caso aqui é o ativo circulante sobre o passivo circulante, pegou um indicador de endividamento, que é o capital total de terceiro sobre o passivo total, e de rentabilidade, que ele está olhando para o lado da empresa, ele pegou o lucro líquido sobre o ativo, tá? Então é o seguinte, antes do empréstimo a liquidez era 1,19, depois que ele pega o empréstimo, a liquidez ela vira 0,70. Então a empresa passou a ter menos liquidez, tá? E com isso ela faz o quê? Piora o seu resultado, ou seja, fica mais difícil para o administrador trabalhar na empresa. O endividamento, capital de terceiros sobre passivo total, sobre todos os recursos. Antes, o capital de terceiros correspondia a 20%. Agora, com esse novo empréstimo, o capital de terceiros passa a representar 55%. Então, assim, fica mais difícil a empresa ter que gerar lucro, ou seja, ser obrigada a gerar lucro para poder pagar todos os encargos financeiros. Então, esse indicador, ele piorou. A rentabilidade, que é o lucro líquido sobre o ativo, o que acontece? Ele tinha 185 por 925, tinha 20%. 20%, 100 dividido por 20, eu tenho um payback de 5 anos, tá? Então ele achou um payback de 5 anos, ou seja, o projeto se pagaria em 5 anos. A empresa, o recurso total investido na empresa se pagaria durante 5 anos. O que acontece? Depois do empréstimo, ou seja, o meu lucro era 185, eu ganhei mais 50 de lucro, né? Então, eu vou dividir por 1.625, que é o valor total do ativo. Quando eu faço a divisão, eu descubro que a minha rentabilidade caiu. Caiu em que sentido? Que o meu payback, ou seja, o projeto a empresa passa a se pagar a partir de 7,14 anos. Então, esse indicador também piorou. Então, na visão do administrador, pegar esse empréstimo realmente não tem nenhum indicador que mostre uma melhoria, que mostre uma vantagem. Para o administrador é mais difícil trabalhar sob essa pressão, tá ok? Porém, para o empresário, olha só o que acontece com o empresário. Ele analisa o quê? O lucro líquido dividido pelo PL, ou seja, pelo dinheiro que ele empregou na empresa. Então, o lucro líquido é o 185, né, antes do empréstimo, pelo 740, que é o dinheiro dele, deu 25%. Então, a empresa, o dinheiro que ele colocou na empresa, ele vai ter o retorno em 4 anos. Isso é uma coisa boa. Agora, quando eu pego os 185 mais os 50 de empréstimo e vou dividir pelo capital que ele aplicou na empresa, olha só que aqui não entra os empréstimos, né? É o capital que ele põe na empresa. A empresa se paga em 3 anos. Então, isso é muito bom para o dono da empresa. Então, o dono da empresa fala para o administrador, ô meu amigo, eu quero que você faça um empréstimo, eu quero que aumenta essa lucratividade. Você fazendo isso, olha, para mim é muito bom. Aí o administrador, mas fica difícil para trabalhar. Aí o dono da empresa fala assim, eu montei uma empresa para ter lucro, tá? Então, esse é que é o objetivo. Olha, quando eu vou analisar uma empresa, eu estou analisando ela por meio da visão do usuário. Quem são esses usuários? O administrador, o empresário, posso ter um acionista. Então, na hora de fazer a interpretação, pensa na cabeça de quem que você está analisando essa empresa. Porque falar que um índice é bom ou que ele é ruim, depende para que ponto de vista que você está fazendo essa análise. Se for para um nível de um empresário, ele vai querer de uma determinada maneira. Ele quer altamente lucratividade, ele não vai se preocupar muito com a empresa. Olha, eu quero recuperar o meu dinheiro e se ela quebrar, eu abro outra. Não é problema. Para o administrador que está ali no dia a dia fazendo acontecer, é que as coisas ficam difíceis, tá ok? A interpretação que o autor trouxe, olha, veja que, neste caso, para o proprietário, a aquisição de empréstimo é um bom negócio, pois aumenta a rentabilidade de 25% para 32%, reduzindo o payback em 1 ano. Todavia, do ponto de vista do administrador, cai a liquidez, aumenta o endividamento, reduz o payback da empresa e em mais 2 anos. Então parece que esse empréstimo faria o proprietário mais rico e a empresa mais pobre. Assim, do ponto de vista gerencial, não é interessante aceitar esse empréstimo, pois o tripé pioraria. Então olha só,
esse tripé que o livro trouxe tudo, ele ficou pior nesse conceito, nessas duas visões, olha, de pegar um empréstimo e de não pegar esse empréstimo. E como o autor também traz, olha, lembra que nós trabalhamos aqui agora há pouco com um indicador de cada situação financeira, cada situação, uma financeira, uma econômica e uma de capital. Então, olha só, eu tenho 3 fórmulas na situação de financeira, que vai ser a liquidez corrente, seca e geral, e também tem uma aí que o livro traz, que é a imediata, que não consta aqui, tá? Então, olha só, essas 4 indicadores, eu tenho que olhar isso aí, qual que é mais importante, qual o ramo de atividade que eu vou olhar, lembra daquela situação de liquidez que fala uma com estoque, a outra sem estoque, ou seja, para um supermercado sem estoque o indicador fica ruim, mas para uma empresa de ônibus não faz tanta diferença, porque ele não trabalha com estoque, então assim, porque ele é um prestador de serviço, então é enxergar a necessidade de cada fórmula para cada empresa, para poder avaliar e justificar o porquê desse indicador, tá? Olha, para uma empresa de ônibus não justifica analisar estoque, porque eu não tenho estoque numa empresa de ônibus, ela é uma prestadora de serviço. Por exemplo, uma empresa que faz vende passagem de avião, a mesma coisa, tá? Não justifica o controle de estoque. Que estoque que ela tem? Não se consegue se estocar serviços, não existe isso, tá bom? Então, cada fórmula você vai escolher conforme o ramo de atividade da empresa e outra coisa, né? Conforme o que? A necessidade do usuário. O usuário é que demanda a quantidade de informação. Saindo desse ciclo do tripé, né, essa parte interior aqui, a gente vai para um nível intermediário, tá? Isso pode ser mais numa pós-graduação, entre outros. Mas quais são esses níveis? Olha, analisar uma doar, analisar um fluxo de caixa, para poder verificar isso aí, a gente consegue fazer uma análise mais completa, tá ok?